Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, o irmão Davi, o Wellington, Igreja do Nazareno. Irmãos, vamos começar orando para agradecer ao Senhor por essa oportunidade, amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Pai. Ó, Pai, fazendo, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Senhor, nos guarda, Senhor, Senhor, nos capacita cada dia mais, Senhor. Nos dá cada dia mais entendimento, Senhor, para fazer a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Ó, Senhor, guarda a vida do Wellington, sua família, guarda a vida do Davi, sua família, Senhor. Ó, Senhor, que Sua palavra venha do Seu trono, Pai, para nos abençoar, Senhor, para nos instruir, Pai. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Senhor, para nós, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo, por essa oportunidade, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és tudo em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém, Pai. Irmãos, passar agora a palavra para o irmão Wellington. Amém? Irmão Wellington, está com a palavra, ok? Amém. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais um vídeo. Mais uma vez nós estamos aí. Quero pedir a vocês, deixe seu like, ative aí o sininho, nos ajude a alcançar mais pessoas e que mais pessoas possam conhecer a Jesus através destas palavras que nós compartilhamos toda segunda-feira. Você também pode estar acompanhando aí o canal do YouTube da igreja. Todas as quintas-feiras nós temos o estudo e domingo o culto transmitido. Um domingo sim, um domingo não. 15 dias nós temos o culto online. Irmãos, antes de mais nada, vamos logo à palavra. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que durante a semana, esses dias eu venho pensando a respeito da sabedoria, a respeito do conhecimento, de quanto nós, às vezes, nos perdemos em querer buscar para nós o conhecimento e adquirir um nível, um patamar bem alto de conhecimento. Então, a palavra de Deus que está em 1 Coríntios 18, diz, 1 Coríntios 18 ao 19, porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Veio como na sabedoria de Deus ao mundo, não conheceu, e Deus, pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, por Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Glória a Deus. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e desprezíveis para enganar as que não são, para aniquilar as que não são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém. Só li até aqui, irmãos. Esse texto é muito forte, eu gosto bastante, é um versículo muito famoso. Deus escolheu as coisas que não são para enganar as que são, escolheu as fracas para enganar os fortes, escolheu as coisas loucas para enganar os sábios. Esse é um versículo que é muito falado, muitas pessoas conhecem, e no meio evangélico ele é famoso. E eu, meditando esses dias, eu entendi de uma certa forma de que nós temos que buscar a sabedoria, mas a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem do Senhor. Nós temos que ter o conhecimento da palavra, mas diante de ter o conhecimento, nós temos que ter um coração humilde voltado para Deus, onde nós possamos aprender em Deus e de Deus, não por nós mesmos, por nossa vanglória de querer saber, de querer chegar a um nível de conhecimento onde nós sabemos mais que outros, onde nós entramos em discussões e debates para poder mostrar que nós sabemos. Não. Eu quero deixar aqui, irmãos, um versículo de um teólogo. Eu sempre busco homens que falem bem, que são reflexos e espelhos para mim. É um teólogo americano, David Wilkerson. Eu sempre tenho acompanhado os devocionais e ele disse: não se compare. Deus não está buscando por gigantes espirituais, mas ao contrário, procura por pessoas com a fé como de uma criança que perdeu toda a confiança em sua carne. Entendeu, irmãos? Deus quer a gente com um coração humilde, com o coração de uma criança. Um coração como o de uma criança que sempre pergunta, que sempre quer aprender, sempre está disposta a obedecer. Se uma criança é repreendida, ela fica triste, mas ela vai obedecer porque ela sabe que é o pai, ela sabe que é o adulto. Uma criança em sua essência é assim, obediente. Irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, de não se compare com grandes pessoas por você não ter alcançado ainda nível de conhecimento ou sabedoria, mas deixe Deus trabalhar em você através do conhecimento da palavra, através da sabedoria que você vai adquirir com o tempo, no tempo de Deus. E com esse tempo você vai se tornar uma pessoa sábia, erudita, digamos assim, e não de uma forma soberba, mas de uma forma humilde. Que Deus abençoe a todos vocês, irmão. Eu passo aí para o irmão Davi essa palavra abençoada já, que eu tenho certeza. Em nome de Jesus, fiquem com todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Palavra abençoada. Gostei bastante dessa palavra. Irei falar um pouco, não muito em relação a isso, mas irei falar sobre oração, mas algumas coisas que o irmão Wellington falou, irei falar também aqui. E é interessante quando ele falou a questão da criança, da criança, quando a criança ela obedece, verdadeiramente. A criança, quando ela ouve uma palavra do pai, por mais que aquela palavra seja contrária àquilo que ela quer naquele momento, ela obedece e faz aquilo que o pai falou. Mas sem mais delongas, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas. Iremos ler o capítulo 11, iremos ler o versículo 9 ao versículo 13. Iremos falar sobre oração. Oração inteligente é o tema da mensagem. Oração inteligente.
Lucas, capítulo 11, iremos ler do versículo 9 ao versículo 13. Amém? Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um peixe ou uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Iremos ler só até aqui. Senhor Deus e Pai, gostaria de te agradecer pelo teu amor incondicional para conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração, ao nosso íntimo. Pai, que nós possamos aprender aqui, Pai, a sua palavra. Fala aquilo que precisamos, Senhor, ouvir. Que essa palavra crie raiz em nossos corações e dê fruto, Senhor, no tempo determinado por Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor, que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar sobre a oração. Jesus, ele no capítulo 11 de Lucas, ele incita os discípulos a orarem. Nós que somos discípulos de Cristo, nós temos a obrigação de orar. Não deveria nem ser, de fato, algo penoso para nós. Tem que ser algo que nos traga alegria. Nós temos que ansiar estar buscando o Senhor em oração. E aqui nós iremos falar em algumas etapas sobre a oração. Antes dele iniciar esse versículo, nos versículos anteriores, ele primeiro fala sobre a oração modelo, que é a oração dominical. Qual é a importância dessa oração para a gente, para nossas vidas? E é interessante que no versículo 13, no final, ele fala para pedirmos a Deus o Espírito Santo. Às vezes nós pedimos, sempre queremos pedir algo que irá nos beneficiar fisicamente, mas aqui no versículo 13 ele fala sobre para pedirmos o Espírito Santo. O Wellington falou muito bem sobre a sabedoria, e essa é uma forma de ser sábio. Em vez de pedir outras coisas, nós devemos primeiramente pedir a Deus o Espírito Santo. A sabedoria. Termos sabedoria para sabermos pedir. E é interessante que esse versículo, eu consegui dividir ele em três etapas. Primeiro, Jesus fala sobre a oração, modelo. Depois, ele fala sobre a intensidade. E, por último, ele fala o que devemos pedir. Ou seja, primeiro ele dá um modelo, depois ele fala aqui, como diz no começo, pedir e dar-se-vos-á, ou seja, tem que ter insistência, intensidade, persistência. E é isso que eu gostaria de falar hoje com os irmãos, sobre uma oração inteligente. A oração que nós fazermos irá, de uma certa forma, influenciar sobre aquilo que Deus irá nos dar. Mas não é só essa questão da gente pedir, mas também é o que nós iremos fazer com isso que nós estamos pedindo. Porque não adianta só pedir a Deus, falar com Deus. Aquilo tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou, se vocês pedirem tudo em meu nome, o vosso Pai dá. Mas não é tudo que a gente quer, tudo que é da vontade de Deus para nossas vidas. Tem coisas que nós pedimos que não é da vontade de Deus para nossas vidas. Aí a gente não recebe, ficamos chateados, ansiosos, angustiados,
pensando que Deus não está ouvindo. Mas nós devemos ter sabedoria e pedir aquilo que Deus ele é da vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Apocalipse 3:20 é um versículo que eu gosto bastante. Apocalipse 3:20, ele vai falar sobre próprio Jesus falando, diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, nós devemos primeiramente saber ouvir a voz de Deus quando ele está batendo na nossa porta. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos saber é ouvir a voz de Deus. E como nós ouvimos a voz de Deus? Deus fala no silêncio, Deus fala de diversas maneiras conosco. A oração é uma delas. Quando o irmão dá um testemunho, quando o nosso amigo dá uma palavra. Mas para isso acontecer, nós temos que estar com o nosso ouvido aguçado, buscando intensamente Deus em oração, na palavra, na comunhão. Não adianta só a gente querer ouvir, mas também a gente não praticar o ouvir. Nós devemos fazer com que a palavra de Deus ela entre em nossas vidas, para que seja transformado tudo aquilo que está dentro da gente de ruim em bom. É igual quando o rio passa, o rio de águas vivas, como está lá em Isaías. O rio do Senhor, ele passa no mar salgado e aquelas águas salgadas, elas se transformam em águas doces. É basicamente isso que a água viva faz, a água do Senhor, a água que vem do trono do Senhor. Ela entra em nossas vidas, no nosso ser, e tudo aquilo que é salgado, ruim, está dentro da gente, essa água vai limpando, essa água limpa, e tudo aquilo de ruim sai, e as coisas boas começam a transbordar. Por isso que ele fala que irão transbordar rios de águas vivas. Ou seja, nós devemos primeiramente ouvir a voz do Senhor, buscar o Senhor em oração, buscar a presença do Senhor, fazer com que a presença dele se torne real em nossas vidas, não só no falar, mas também no nosso agir diariamente. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas têm uma vida totalmente contrária ao que a palavra de Deus diz. Tem influências que, infelizmente, destroem. E nós devemos nos reunir pessoas do nosso lado que irão, acima de tudo, nos ajudar em oração. Nós não devemos contar certas coisas para qualquer pessoa. Nós devemos sempre estar buscando aquelas pessoas misericordiosas, pessoas que irão nos ajudar em oração, pessoas que irão, de uma certa forma, carregar esse peso conosco, que irá nos ajudar espiritualmente. E aqui Jesus ele fala, ó, eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele está batendo na porta. Aquele que ouvir a minha voz, antes de abrir a porta, você vai ter que ouvir a voz, porque não tem como você abrir a porta sem ouvir uma voz. E Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, quando você ouve a voz e abre a porta, existe algo que acontece, que é o novo nascimento. Jesus entra na sua vida, na sua casa, e ele ceia com você. Ou seja, ceia é uma comunhão. Jesus ele quer ter comunhão conosco. É isso que ele faz. Ele quer ter essa comunhão conosco. E ele fala, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, agora a nossa vida irá pertencer a ele. Mas tudo isso começa lá na frente.
Começa lá na frente, quando nós queremos, entendemos o que Jesus é para a gente. Nós temos que entender que Jesus ele quer o melhor para a gente. Nós temos que entender que o cristão sem a oração não é um cristão. Não é uma pessoa cristã. Ela pode ser até crente, mas cristão não é. Porque o cristão ele vive de oração, vive de palavra, vive da fé, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, nós devemos nos firmar nosso posicionamento em relação a isso. Buscar sempre Deus em oração, fazendo com que a palavra dele seja zelada no nosso dia a dia. Amém? E Jesus ele quer ter esse relacionamento conosco. Nós devemos pedir primeiramente o Espírito Santo. O Espírito Santo entre, ele quer entrar. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, ele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele quer entrar. E é isso que nós devemos pedir primeiramente. Nós devemos pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo venha nos convencer cada vez mais do pecado, da justiça e do juízo. O outro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem está lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 diz assim, capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31. Que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, aqui nesse contexto, Pedro e João eles são presos. Depois eles são soltos e a igreja entra em oração. E aí acontece que eles são batizados através de uma oração, a oração que faz tremer. Ou seja, aqui nesse contexto, Pedro e João eles foram presos, levados ao Sinédrio. E logo depois eles começam a falar sobre Jesus e as pessoas do Sinédrio não querendo que eles falassem sobre Jesus. E logo depois eles são soltos. Quando eles são soltos, eles falam para a igreja tudo aquilo que estava acontecendo, e a igreja começa a orar. A igreja entra em oração e começa a falar, começa a glorificar o nome do Senhor. A igreja ela levanta a voz e faz com as seguintes palavras: Tu, soberano Senhor, que fizeste céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos e para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu servo Jesus. Ou seja, quando a igreja começou a entrar em oração, quando ela começou a orar, o Espírito Santo desceu e deu intrepidez
para aquele povo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aquele povo foi cheio do Espírito Santo. E aconteceu que, depois de algum tempo, muitas pessoas foram salvas. Mas antes aconteceu uma coisa ruim lá atrás, eles foram presos. Muitas das vezes isso vai acontecer. Pessoas irão querer nos prender para que nós não venhamos proclamar o Evangelho pregado em nossas vidas para outras pessoas. O nosso testemunho. Muitas pessoas irão fazer isso, irão tentar nos prender, prisão emocional, para que nós não venhamos falar sobre aquilo que Deus tem falado para nós falarmos. E será um momento que nós devemos nos juntar, igual fez aqui a igreja, no único propósito de orar para que outras pessoas sejam libertas, cativas. E isso de fato aconteceu. Quando a igreja começou a orar, ou seja, a comunhão no corpo de Cristo, a comunhão que os irmãos teve, eles estavam com o único propósito de glorificar o nome do Senhor, proclamar o Evangelho. Eles estavam com o único propósito de divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo. E, de fato, isso aconteceu. Quando eles entraram na oração com o propósito de anunciar o nome do Senhor Jesus, aconteceu um milagre. Um milagre aconteceu e muitas pessoas foram salvas através dessa oração. E nós, cristãos, nós temos que entender que nós somos feitos de oração, nós temos que orar. Amém? E o último texto que eu gostaria que os irmãos abrissem é 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Iremos ler o versículo 15 e 16. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16, que diz assim: Tendo-se levantado muito cedo um moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eliseu, ele aqui nessa passagem, ele ora e faz o moço enxergar aquilo que ele não estava conseguindo enxergar no mundo no natural. Ou seja, aqui houve uma guerra de Israel contra os sírios. O povo sírio cercou todo o monte onde Eliseu estava com o moço dele. Aí aconteceu que de manhã ele acorda e vê todo aquele batalhão cercando aquela montanha. Aí ele fala: e agora? O que vai acontecer? Mas só que Eliseu estava do lado dele. E Eliseu sabia que, por mais que ninguém pudesse ver o que estava ao redor em cima, ele conseguia ver. E é interessante essa passagem porque me faz entender que nós devemos estar sempre ao lado de pessoas que têm uma experiência de vida cristã. Aqui esse menino, esse moço, ele só conseguiu ver só o natural. E muitas das vezes isso acontece em nossas vidas. Nós temos a situação toda nos cercando, a gente está vendo que aquela situação ali vai nos engolir de uma certa forma, mas só que nós temos que olhar para o alto. Igual Eliseu fez, Eliseu olhou e falou: muitos os que estão conosco, mais do que estão com eles. Ou seja, ali Eliseu deu uma palavra, orou, e a vista daquele moço, ela se abriu, e ele viu
cavalos, carruagem de fogo, viu o exército de branco celestial. E aí aconteceu que Israel ele vive em paz durante bastante tempo. E aqui eu entendo que essa foi uma oração que nos garantiu a vitória. Uma oração que faz com que a gente tenha fé. Porque ali na situação, no natural, o moço de Deus estava vendo só o exército inimigo, não estava conseguindo ver o exército que estava a seu favor. E ali, como ele não viu o exército que estava a seu favor, ele viu algumas pessoas que para ele eram muitas pessoas em vista daquilo que ele não estava conseguindo enxergar. Quando ele começou a enxergar o espiritual, ele viu que não tinha como ele perder aquela batalha, aquela guerra. E ele tranquilizou seu coração. A batalha que a gente enfrenta é na nossa mente, é no espiritual. É isso que nós devemos ter em mente. Nós devemos batalhar, guerrilhar nossas guerras, a guerra que está na mente. A primeira guerra que nós temos que vencer é essa. E as outras irão acontecer, irão ser desenroladas questão de tempo. Ou seja, nós devemos ter momentos de orações a sós com Deus, para assim conseguirmos ouvi-los e ter nosso relacionamento fortalecido a cada dia. Nós devemos buscar a presença do Senhor cada vez mais. Nós devemos estar cada vez mais entendendo a importância da oração. A oração é igual o peixe. Nós devemos ser igual ao peixe, nós temos que estar sempre mergulhado debaixo d'água. É assim que nós devemos fazer com a oração. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Passar agora para o Marlon, para ele ministrar o louvor. Mária, com você, varão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Tudo, 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 tudo entregarei. Entregue tudo a Ele, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Oh, deixe tudo no altar do Senhor, entregue sua vida a Ele, e o mais Ele fará. Oh, aleluia. Entregue a Ele todas as suas preocupações, suas angústias, seus medos, suas aflições. Oh, entregue no altar. Oh, aleluia. Confia nele. Tudo entregarei. Tudo entregarei.
bendito eu deixarei. Aleluia. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Wellington. Amém, Wellington? Amém. Glória a Deus, irmãos. Faça aí como nós cantamos agora, como o Marlon acabou de louvar. Entregue tudo ao Senhor. Irmãos, eu quero deixar mais uma palavra. Está em Romanos 12, no versículo 3, que diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quero deixar também uma frase aí do meu mentor espiritual. Não podemos deixar de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Temos que ser aquilo que somos. Pastor Rafael Martins. Irmãos, agora vamos orar para encerrar e vamos entregar a bênção apostólica, mas reflita, entregue tudo ao Senhor. Vamos aí então estar orando. Senhor Deus, Pai amado, glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez esse culto abençoado, mais uma vez este vídeo, o Senhor nos ajudou. Ó Pai, abençoa, Senhor, a vida do Davi. Ó Deus, que cada vez mais o Senhor possa derramar sobre ele uma porção, Senhor, 70 vezes mais da mesma porção que o Senhor derramou sobre a vida dos Teus profetas no passado, dos Teus servos, que o Senhor possa derramar sobre a vida do Davi. Que ele, Pai, se encha cada vez mais de Ti, do Teu Espírito, da Tua luz, do Teu amor, da Tua paz, da Tua benignidade, ó Pai amado. Deus abençoe também a vida do Marlon, Pai Deus, Senhor soberano, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que toda enfermidade saia do corpo dele, em nome de Jesus. Ó Deus, que ele possa se recuperar de acordo com o sistema imunológico dele, mas que o Senhor também, Senhor, possa operar, Senhor, no organismo dele, fazendo de uma forma milagrosa para ele recuperar de forma mais rápida, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que com tua imensa misericórdia abençoe a todos nós, Pai. Abençoe a cada um que ouvir esta palavra. Ó Deus, prepara os corações que vão se atentar, vão parar, vão tirar um tempo, alguns minutos para assistir esse vídeo que nós preparamos com a direção do Senhor. Ó Deus, com a tua bênção, Deus, e que seja levada a quem precisa, Senhor. Quem precisa, Senhor, o Senhor possa fazer se atentar a este vídeo e, Pai, que possa frutificar a palavra a qual o Davi falou, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja. Deus, dá prosperidade, dá o crescimento em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor Rafael. Abençoa a família dele, Senhor. Continue, Senhor, sendo com ele, assim como o Senhor tem sido. Ó Deus, abençoe, guarde, protege, livra, Senhor, a família pastoral, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz sobre o seu rosto. Que o Senhor e o Divino Espírito Santo sejam contigo. Que o amor e a paz, a graça, sejam com todos, hoje, amanhã e sempre, até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.